Digo aí a palavra do Senhor em Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos pegar a partir do verso 12. Filipenses 2, 12. A gente fica com saudade, né, das crianças, de chamar as crianças, mas aguardem aí que logo, logo estaremos com elas, de uma maneira também ordenada, tá? Estaremos dando os avisos aí no final do culto. Eu sinto falta demais, né, dos pequenos. Oh, gente, que saudade que dá. Mas vamos vencendo. Filipenses 2, 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus, eu quero estar compartilhando com os irmãos esta palavra. Hoje é dia de ceia, é dia de ministrarmos a ceia do Senhor, a festa do amor, a festa ágape. Lembrar aquilo que o Senhor fez por nós, que pagou um alto preço em nosso lugar. Mas eu quero estar aqui meditando com vocês a necessidade de permanecermos em pé. A palavra também diz e nos ensina: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. E aqui nesta palavra de Paulo à igreja, nos traz à luz algumas coisas importantes para entendermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui Paulo começa a dizer que ele estava contente, estava alegre com os membros, da igreja de Filipos. Ele falou: olha, fiquei muito contente, meus amados, em saber que tanto na minha presença, quanto quando eu não estou, vocês continuam firmes. E isso é muito importante. É normal, obviamente, quando começamos a nossa caminhada, firmarmos em alguém. Nós chamamos de pai espiritual, mãe espiritual. E no começo é dessa maneira, assim como uma criança que dá a mão ao seu pai, à sua mãe, quando está dando os primeiros passos. Porém, como toda criança, deve crescer. Vocês creem nisso ou não? Vai andar sozinha, precisa andar sozinha. Vai andar meio cambaleando no começo, cai, leva um tombo aqui, outro ali, porém, faz aquilo que mostra o desenvolvimento humano, que é dar os primeiros passos, começar a andar, daqui a pouco até correr. E Paulo, ele está falando aqui: olha, fiquei muito contente. Fiquei contente com as notícias que tive. Quando Paulo escreveu isso, ele estava na prisão, e obviamente devia estar preocupado com a igreja, preocupado com os irmãos, e chegou até ele as notícias, e ele falou: estou muito contente. E olha, agora eu quero pegar aqui um ponto que é muito também interessante, para trazermos a nossa vida e a nossa realidade hoje, como igreja. Na parte B do versículo 12, diz o seguinte: assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Ele falou: olha, fiquei contente em saber das notícias de como vocês estão fazendo, mesmo na minha ausência. Fiquei muito feliz em saber que vocês realmente estão se dedicando. Porém, eu quero também dizer: vocês devem efetuar a vossa salvação com temor e tremor. Efetuar a vossa salvação. Em outras traduções, vocês devem, continuar, vocês devem desenvolver, tem algumas traduções, vocês devem desenvolver a sua salvação. Mas pera lá, pastor, agora deu um nó na minha cabeça. Nós precisamos entender que a salvação é um processo.
Amém, meus irmãos? Que começa na conversão, depois continua na santificação, até chegar no final, que é a glorificação. Então há necessidade de desenvolver. É muito simplista a pessoa falar: aceitou Jesus, está salvo. Sim, na bênção, é o primeiro passo. Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, fala com os seus lábios, crê no coração, será... Presta atenção nos detalhes. Será salvo. Existe ainda algo mais que nós precisamos entender. E é o que Paulo fala aqui. Então nós devemos efetuar a nossa salvação. Efetuar, eu peguei aqui no grego, no original, para a gente ter uma ideia. Essa palavra no grego é katergazomai. Olha que palavrinha boa. Tem alguma grávida aí? Pode pôr o nome, né? Katergazomai, que é conseguir, atingir, desenvolver. Então aqui Paulo está falando de algo, está esclarecendo e trazendo à luz para essa igreja e para nós hoje, que existe um processo, existe um caminhar. Então não é apenas aquela coisa simplista, que muitas vezes nós como igreja vamos: aceita Jesus? Sim, aceito, pronto, e larga aquela criança. E é uma criança na fé que está começando. É o mesmo que nós pegarmos uma criança e largarmos ao léu. Então nós precisamos entender que tem algo que nós precisamos fazer e executar, e isso depende da nossa vontade. Fala assim comigo: depende da minha vontade. A nossa vontade faz com que alinhe com a vontade de Deus, para que as coisas realmente venham ser executadas na íntegra. Olha o versículo, o próximo versículo, versículo 13. Pois Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então é um processo. A salvação, como eu disse aqui, é um processo. Nós temos que tirar da cabeça aquela coisa simplista, porque muitos estão sendo enganados, estão no engodo e no engano do maligno, achando que é simplesmente, pronto, nasceu, beleza, óbvio, está aí, amém. Porém, existe todo um crescimento, e a nossa vontade tem que ser exercida, para que a vontade de Deus em nós seja plenamente estabelecida. Amém, meus irmãos? E quando a gente fala de exercer a vontade, eu quero dizer para vocês que existem 3 verbos aqui, que Deus me incomodou. 3 verbos. Verbo nos remete à ação. Amém, meus irmãos? Simplificando, deixando bem simples. As professoras de português aí, que me perdoem, mas eu estou sendo bem simplista. Quer dizer, verbo nos remete à ação. E existem 3 verbos. 3 coisas que Deus nos dá para estabelecer esse crescimento espiritual, até chegarmos à glorificação. Esses 3 verbos, eu quero dizer para vocês: ser, fazer e querer. Amém, meus irmãos? Fala assim: ser, fazer e querer. Sempre eu comento aqui, né? Em toda palavra, em todas as coisas, segue muitas vezes a lei da física. E existe uma lei da física que diz que 3 pontos determina um plano. Já aprendeu, né, Laís? Benção. Acho que faz só 20 anos que ela ouve isso, né? 3 pontos determina um plano. Se eu quero algo para ficar estável, em pé, eu preciso de 3 pontos de apoio. É simples nós observarmos.
Uma filmadora tem um tripé, não é bipé nem monopé. É um tripé. A partir do momento que eu tenho 3 pontos, independente de como esteja o chão, o solo, se eu tenho 3 pontos de apoio, sempre ficará estável. Uma pessoa, um ser humano, nós temos 2 pernas. E o nosso equilíbrio está em cima de 2 pernas. E nós aprendemos, como eu disse aqui, lá na tenra-idade, a nos equilibrarmos em pé. Mas uma pessoa, por exemplo, quando fica numa idade avançada, ela precisa de um tripé. Senão ela desequilibra e cai. Ela precisa de uma bengala para firmar. Ou não precisa ser nem de idade. Às vezes uma pessoa que sofreu algum acidente e não consegue ficar em pé, firme, somente nos seus 2 membros inferiores. Então 3 pontos determinam um plano. E quando Paulo falou assim, olha, fiquei contente em saber que vocês estão bem, fiquei contente em saber que vocês estão crescendo, porém eu quero que vocês continuem firmes em pé. Resumindo aqui, trazendo para o nosso cotidiano. Paulo estava falando como fala o Senhor, o Espírito fala conosco nessa noite. Eu quero que vocês permaneçam em pé. E para isso nós precisamos desses 3 pontos. Ser, fazer e querer. 3 verbos importantíssimos para nós. Eu quero estar dando uma esmiuçada com vocês. Vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Vamos marcar aqui. Vamos em 1 Pedro, um pouquinho mais à frente de onde nós estamos. Primeira carta de Pedro. O primeiro ponto que nós precisamos para fazer com que o nosso crescimento espiritual sempre vá se estabelecendo, está em 1 Pedro, capítulo 1, bem no comecinho dessa carta, capítulo 1, vamos pegar aqui no verso 15. Acharam aí? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo. Logo que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, há o primeiro passo, o nascimento espiritual, a nossa conversão. Já logo a seguida, já entra em cena o primeiro ponto de apoio, ser santo. Amém, meus irmãos? Isso é uma ordem de Deus. Esse verbo ser santo precisa realmente ser levado a sério na íntegra. E esse primeiro ponto que nos apoia para fazermos o nosso crescimento até chegar à glorificação na eternidade, é o seguinte, diz respeito a eu renunciar o pecado. Amém, meus irmãos? Ser santo é isso. E eu quero dizer o seguinte, como sempre já repeti várias vezes aqui, ser santo não é ser perfeito. Na bênção, gente. Porque perfeito é só Deus. Essa palavra que Pedro coloca aqui, está repetindo o que o Senhor falou a Moisés, está repetindo o que foi dito pelos profetas, está repetindo o que disse o Senhor aos levitas e aos sacerdotes. Inclusive, quando Deus separou o grupo de sacerdotes, Ele falou, colocarão na sua cabeça uma mitra, um turbante, e um gravado em placa de ouro, santo ao Senhor. Santo quer dizer separado ao Senhor. E o Senhor nos fala hoje, que o primeiro ponto de apoio para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação completa, é ser santo. Separado para o Senhor. É fazer com que o Espírito Santo do Senhor comece a agir na minha vida e fazer com que o pecado, as coisas erradas, através da palavra, da revelação do Senhor, realmente nos incomode. Não é aceitar, porque se nós começamos a aceitar aquilo que é errado, chama-se iniquidade.
E Deus abomina a iniquidade. Então o primeiro ponto é esse, é ser santo. Não quer dizer que a gente não caia, não erre, não falhe. Na bênção, gente. O que o Senhor aguarda e espera de nós é, no nosso caminhar, na nossa vida, enquanto estamos aqui na terra, mesmo levantando, acertando algumas coisas, errando outras, mas nós vamos numa ascensão. Nós vamos crescendo, nós vamos melhorando. Aquilo que eu falo sempre, já repeti várias vezes, eu sei que vocês estão acostumados aí, mas vai mais uma vez, porque nunca demais batermos naquilo que é necessário para entendermos a palavra do Senhor. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, tenho que ser melhor do que ontem. Na bênção, gente. Esta semana eu tenho que ser melhor que a semana passada. Esse mês eu tenho que ser melhor que o mês passado. Esse ano eu tenho que ser melhor que o ano passado. Isso é santidade. Isso é o ser de Deus. E se Ele fala, é porque é possível. Ele não iria pedir, não iria colocar aquilo que é impossível para nós fazermos. Ele não ia falar, olha, eu quero que você seja santo. E lero, eu quero ver, você não vai conseguir. Não. Ele não está brincando. Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para não cumprir com as suas promessas. E se Ele diz realmente o que Ele fala para nós, é possível. Então não é perfeição, e sim crescimento. Para você entender melhor, eu vou trazer à luz algo bem recente. Ser santo é a média móvel dos últimos 14 dias. Vocês já ouviram isso ou não? Infelizmente, né? Estamos ouvindo bastante. Deus nos olha na média móvel. Quem sempre teve facilidade com estatística sabe muito bem o que é isso. E agora virou, né, uma coisa fácil do povo entender. O Senhor não olha para você hoje e fala assim, caiu, agora pronto, não vai ter mais nada. Ele fala, você caiu, eu te levanto, porque eu estou olhando, você vai numa ascensão, eu estou olhando a tua média móvel, estou olhando a sua vida e sei que você está se esforçando e eu quero, pelo meu Espírito, continuar a te ajudar para você ser santo. Esse é o primeiro ponto. Amém, meus irmãos? O segundo ponto, vamos comigo, é o fazer. Eu quero que você volte um pouquinho na sua Bíblia. Vamos na carta a Tiago. Tiago, vamos pegar aqui capítulo 2 de Tiago, o segundo ponto. Então o primeiro ponto é o ser. O ser diz respeito a eu renunciar os meus pecados. Amém, meus irmãos? Não é preocupar-se com o pecado do outro. Ser santo é realmente se preocupar com o que eu estou fazendo, que desagrada a Deus, e querer mudar. O segundo ponto é fazer. Capítulo 2 de Tiago. É só voltar aí 2 páginas na sua Bíblia. Capítulo 2, verso 14. Amém? Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Podes essa fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tens fé? Eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O segundo ponto, nesse tripé, do nosso crescimento espiritual, da nossa salvação completa, é fazer. Eu preciso fazer, amém, meus irmãos? A obra não salva, porém aquele que é salvo faz a obra. E nós precisamos entender também isso. O fazer faz parte desse meu crescimento, da minha salvação.
Também não podemos ser simplistas de tirar e fazer, de conta que eu não estou vendo os problemas, não estou vendo as coisas que estão acontecendo. Eu já sou salvo, para mim está tudo em ordem, e daqui para frente cada um se vira. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que executar, eu tenho que ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém, meus irmãos? E aqui entra novamente o meu querer, a minha vontade, tanto no ser, quanto no fazer. Eu tenho que exercer a minha vontade em fazer. Porque é óbvio, nós somos seres humanos, nós temos a tendência ao comodismo. É muito melhor eu ficar quietinho no meu canto, do que eu ter que me envolver com algum semelhante ao meu lado. Não é verdade, gente? É muito mais fácil. É muito mais fácil eu fechar os olhos e deixar a coisa correr. É muito mais fácil eu dizer assim, estou salvo, e cada um se vire. Procure a sua salvação. E nós precisamos entender que nós somos instrumentos do Senhor. E instrumento não faz as coisas sozinho. O instrumento faz o que aquele que o usa faz. Pastor, então está certo. Então eu não preciso nem me mexer. Mas lembre-se que a vontade do Pai só vai interagir quando eu colocar a minha vontade à disposição. Então, como assim o ser diz respeito ao meu relacionamento com Deus, é realmente renunciar ao pecado. O ser santo é eu e Deus renunciar ao pecado, renunciar aos erros. Agora, o segundo ponto que é fazer, eu também tenho que me colocar à disposição, eu tenho que exercer a minha vontade, eu tenho que fazer com que as coisas aconteçam, para que Deus complete a obra através da minha vida. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então Tiago deixa aqui muito bem claro. Ele fala e esclarece, olha, mostra a sua fé. Sem fé é impossível. Tá bom, então mostra a sua fé sem obras, que eu mostro a minha através das minhas obras. Então nós precisamos também entender esse princípio. Esse é o segundo ponto para ficarmos em pé. Por isso que tem muitos que caem. Tem muitos aí que não conseguem permanecer em pé. Tem muitos que dão 2 passos, daqui a pouco se esborracha no chão. Porque fica ou em um único ponto, ou em 2. Nós precisamos estabelecer o nosso caminhar nesses 3 pontos essenciais. E fazer faz parte. E tudo depende da minha vontade. E aqui entra algo que Deus nos deu. Algo muito importante, muito falado, porém, não é muito entendido. Chama-se liberdade, livre-arbítrio. O Senhor está falando, olha, eu estou aguardando você se dispor a fazer, para que eu complete o sobrenatural através da sua vida. E você tem liberdade. É o que Deus falou quando Ele estabeleceu os mandamentos, as ordens, as ordenanças. Ele chegou e disse, olha, esse aqui são aquilo que eu falo que é para bênção. Isso aqui é para maldição. E vocês podem escolher ou esse ou aquele. Porém, ainda dá uma dica. Eu aconselho vocês escolherem estes que são para bênção. Então essa é a liberdade, esse é o livre-arbítrio. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E esse é o segundo ponto. Na bênção, meus irmãos. Vocês estão acordados aí? Se o seu irmão ao seu lado, você vê que ele está dormindo, eu sei que está meio longe, o braço não alcança, pega a Bíblia, joga nele, faz alguma coisa assim, dá um... Tá certo? Porque quando nós estávamos juntos era fácil, dava uma cutucada, Quando começava a pender muito, a pessoa só de cotovelo assim. Agora está um pouquinho mais difícil. Pega a garrafinha d'água, joga na cabeça dele, faz alguma coisa. Então nós vamos agora para o terceiro ponto. Muito importante, tal qual o primeiro e o segundo. Nós vimos que o primeiro é eu com os meus pecados, com as minhas faltas. O segundo é eu com relação ao meu semelhante, com aqueles que estão próximos. E não adianta você só fazer, se você não
ser santo ao Senhor. E o inverso é recíproco. Agora vamos para frente, Tiago mesmo, um pouquinho mais para frente. Tiago capítulo 4. Capítulo 4, verso 13. Amém? E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Amém? E aqui entra novamente o princípio que o Espírito Santo falou através de Paulo e é para nós. Nós temos que exercer a nossa vontade para que Deus exerça a vontade dele sobre nós. E aqui está falando de querer. Então não adianta você fazer planos. Não que Deus não queira que nós façamos planos. Porém Ele aguarda e espera que venhamos a entender que Ele é primeiro. Eu preciso querer Deus. Fala assim comigo: eu quero Deus. É bonito, né? Tem até música, eu quero Deus. Tem gente que coloca até adesivo, eu quero Deus, maravilha. Porém o nosso querer deve ser demonstrado ao Senhor. E o nosso querer é demonstrado quando eu entendo o que é querer. O querer sempre está ligado ao fator tempo. Sabiam disso? Sempre. O querer está ligado ao fator tempo. Se eu quero dormir o dia inteiro, eu arrumo tempo para isso. Se eu quero passear, eu arrumo tempo para isso. Se eu quero fazer aula de música, eu arrumo tempo para isso. O dia sempre foi e sempre será 24 horas. E o meu querer está sempre atrelado ao tempo. Você concorde ou não concorde? Aceite ou não aceite? O nosso querer deve ser demonstrado a Deus, para que o querer de Deus manifeste em mim. Tudo isso é plano da salvação, meu irmão. E muitas vezes nós queremos que Deus faça isso, queremos que Deus faça aquilo. Eu quero. E não adianta levantar a mão, determinar isso e aquilo, porque o Senhor aguarda o nosso querer para com Ele. Olha só como que começa aqui o grande Tiago. O fator tempo. Versículo 13, só para a gente relembrar. E agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Hoje, tempo. Amanhã, tempo. Passaremos um ano, tempo. E nós temos a plena certeza, um espírito de engano que está nos derrubando também. Porque muitas vezes nós não temos esse ponto do nosso tripé. O nosso tripé está falhado, porque nós não agimos dando tempo para Deus. Fazemos os nossos planos, fazemos as nossas vontades, fazemos as nossas determinações, e nós queremos que depois Deus se encaixe em qualquer lugarzinho. Eu acho que toda pessoa que é crente, que tem aí o bom entendimento, a sã consciência, já deve ter entendido que sem Deus, tudo o que eu faço vai por água abaixo. E essa questão do querer, meus irmãos, essa questão de fazer com que o meu querer venha a estar demonstrado, a minha vontade de querer venha a estar demonstrado a Deus primeiro, ela é muito interessante. Porque muitas vezes nós fazemos o nosso plano,
Nós fazemos e arquitetamos tudo, e depois nós apresentamos ao Senhor, esperando a aprovação dele, e mesmo que ele aprove ou não aprove, eu já decidi, é somente para desencargo de consciência. Ai, quantas vezes nós já passamos por isso? As pessoas chegam para nós: olha, eu já planejei, eu vou para tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou pedir demissão do meu emprego. Eu falo: mas você tem certeza que é isso? Não tenho, já orei e Deus já falou comigo. Eu falo: mas pera lá, tem alguma coisa aí que também desconecta, porque será que falou mesmo isso? Uma pessoa certa vez chegou para mim e falou assim: olha, Deus me mostrou, pai de família, arrimo de família, olha que chique. Falei, orei, pedi, Deus demonstrou que eu tenho que tirar um ano sabático. Eu vou pedir demissão na minha empresa, vou ficar um ano descansando. Eu falei: você tem certeza, meu filho? Tenho. Eu falei com Deus. Deus me disse: cuidado, meu filho, porque muitas vezes nós procuramos respostas que nós queremos, e tome cuidado, porque existem muitos falsos profetas, existem muitos que falam aquilo que você quer ouvir. Eu virei para ele: que coisa mais maluca é essa? Porque eu li na palavra, porque na antiga aliança tinha um ano sabático. Mas meu filho, o ano sabático, quem era para descansar era a terra, não o dono da terra. Era um ano que a terra descansava. Você deixava de plantar aqui e ia plantar ali. Ou seja, ninguém parava não, meu filho, porque senão não tem comida na sua mesa. O que você está falando? Não, mas veio uma profeta de Deus, chegou para mim e falou: olha, eu nem tinha comentado. Não precisa nem comentar, o diabo ouve, percebe e age. E chegou uma profeta e disse: eis que te digo, tirai-vos um ano de descanso. E o camarada fez isso, gente, e foi um maior problema familiar. Obviamente, quem é casado aí? Imagina você simplesmente falar assim: parar um ano. Mesmo para quem não é casado, para quem trabalha, falar assim: vou tirar um ano sabático. Eu pedi para Deus, Deus falou, pronto. Você tem um comércio, simplesmente abaixa a porta, passa um cadeadão desse tamanho lá, e põe uma placa: estou no descanso do Senhor. O povo vai falar: o cara é louco, estou querendo comprar, está fechado. Eu estou querendo batata, não tem. Então, meus irmãos, nós temos que entender, o querer é muito importante. O querer, nós temos que, assim como nós vimos aqui, tanto no ser, como no fazer, como no querer, eu tenho que demonstrar ao Senhor que eu sou, que eu quero, que eu faço. Então nós precisamos juntar tudo isso, para que o plano de Deus se estabeleça e que nós fiquemos em pé, diante de qualquer circunstância. O querer é muito importante. Se você realmente quer saber das coisas, você precisa ler a palavra de Deus. Você quer conhecimento e sabedoria? Todo conhecimento e sabedoria vem pelo temor ao Senhor. E o temor ao Senhor eu tenho quando eu leio a palavra. Não sei o que é, não, eu não quero ler. Eu prefiro a caixinha da sorte. Sabe as promessas? Muito mais fácil. Chega ali: meu filho, precisaria 2 caixinhas. Uma das promessas, outra dos deveres. Uma vez eu lancei a caixinha dos deveres cristãos. Não sei o que aconteceu, ninguém quis comprar, rapaz, não vendeu, não sei o que houve. Agora a caixinha da promessa vai. Você quer ter, realizar, e os teus planos sejam plenamente estabelecidos, entenda que Deus não é o seu inimigo. Amém? Fala assim: Deus não é meu inimigo. Deus é pai. Só que tem uma diferença dos pais terrenos: ele é perfeito.
E muitas vezes nós não queremos passar para Deus o nosso querer, aquilo que eu estou fazendo de planos, isso e aquilo, porque eu sei que de repente Ele fala que não é. E se Ele falar que não é, não é, meu filho. Melhor coisa que você faz, para e retoma. Não queira adaptar, não queira forçar a barra, não queira fazer com que Deus se encaixe nos teus planos. Porque os planos de Deus são perfeitos. Porém, Ele diz que nós podemos sim fazer os nossos planos. E quando o nosso querer nós apresentamos ao Senhor de verdade, aí Ele começa. Tá bom, mas dá uma ajeitadinha aqui, dá uma mexidinha ali. Eu vou dar um exemplo aqui. É como um engenheiro recém-formado. Ele já fez a faculdade, ele foi muito bem na faculdade, tirou ótimas notas, e ele começa a fazer o projeto. E ele tem muita teoria, mas falta prática. Aí vem o primeiro projeto. Eu nunca me esqueço, meu primeiro projeto na empresa que eu trabalhei foi fazer uma ponte rolante. E eu caprichei, fiz cálculo, fiz isso, fiz aquilo, botei, e tinha um engenheiro sênior que cuidava do departamento de projeto. A hora que eu cheguei para ele, aquele tempo não era AutoCAD. Você fazia na prancheta. Abri. É isso que te digo. Ele bateu o olho, numa passada de olho, e falou: muda isso aqui. Esse rolamento que você colocou aqui não vai aguentar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa viga, você fez o cálculo? Fiz. Mas você esqueceu que tem vibração. Pode alterar. Isso numa passada de olho. Ele falou 3 coisas e já comecei a enrolar. Mas para mim foi ótimo, porque se eu tocasse aquele projeto para frente, eu teria uma consequência desastrosa no meu CREA. E graças àquele que tem experiência, aquele que é acima, aquele que sabe, ele falou várias coisas. Agora, se eu fosse turrão, como muita gente é, não, eu fiz esse projeto, é meu, eu me formei. Bobão, ó, CREA, carteirinha. Aí ele ia falar: então tá bom, toca o projeto. Depois arque com as consequências. Então o que Deus faz conosco é isso no nosso querer. Entenda, Deus não é seu inimigo. Ele quer simplesmente que você apresente a Ele os seus projetos e entenda que os seus projetos podem ser falhos aqui e ali, e Ele vai dizer para você. E a hora que Ele disser, entenda, seja humilde o suficiente diante de Deus, porque você não é maior que Deus. Esqueça. Fala assim: o querer é o terceiro ponto da minha salvação. Quero participar do culto. O Senhor deu uma ordem: não deixe de congregar, principalmente quando estiver chegando aquele dia. Aí eu faço 1000 planos, e se der certo eu encaixo. Se der eu vou. Se der eu participo. E o Senhor está falando: não, meu filho, as coisas não é assim não. Se você realmente não entender esse princípio primordial do querer, meu filho, você está dando murro em pontas de faca. Depois não chore. Amém, igreja? Fala assim comigo: 3 pontos determinam um plano: ser santo, fazer ao próximo e querer Deus. Amém? Fica em pé, em nome de Jesus. A vontade dele tem que prevalecer. Fala assim: a vontade do Pai tem que prevalecer. E o meu equilíbrio espiritual depende desses pontos. Abra seus lábios, em nome de Jesus. Ele é Deus, Ele é Pai. A vontade dEle tem que ser suprema, maior, em tudo e em todas as coisas. Faz dessa música agora uma oração ao Senhor. Nosso Pai.